Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. A gente não queria, mas a gente é obrigado a fazer porque a gente está aqui para fazer o que tem que ser feito. Falar das queimadas. Ó, falei no programa Boca do Povo de manhã que as queimadas têm um culpado. E o culpado assumiu, foi o Bolsonaro. Se ele não tivesse assumido, não era ele o culpado. Mas ele assumiu, ele fez questão de assumir a culpa e a responsabilidade total e absoluta pelas queimadas. Como, Sérgio Cruz? Ó, primeiro, durante a campanha eleitoral inteira, o Bolsonaro criticou a Amazônia, o politicamente correto com relação à Amazônia, que ele ia flexibilizar a fiscalização ambiental, falou tudo, né, durante a campanha. Se elegeu e antes de começar o incêndio, ele já começou a botar fogo no trem. Já divulgou uma agenda contra as ONGs, uma agenda voltou a falar na flexibilização, em acabar com a indústria da multa e tal. Tudo isso aí, e eu falei isso aqui já 1000 vezes, tudo isso aí quando sai da boca do Sérgio Cruz não acontece nada. Mas quando sai da boca do presidente da República é uma liberação. Termina liberando para os aventureiros a Amazônia, o Pantanal bonito. Foi o que aconteceu. E eu me lembro bem, guardei o vídeo, vou mostrar para quem quiser, quando foi uma ação rigorosa do IBAMA contra madeireiros lá na Amazônia. Os fiscais do IBAMA prenderam material de madeireiro, motosserra, aquelas coisas lá. Queimaram, botaram fogo. O senhor Bolsonaro foi para a televisão para dizer que aquilo não era para ser feito no governo dele. O que aconteceu? Ele foi somando pontos, assumindo, né, toda a predação da Amazônia. Aí veio o fogo, o incêndio veio este ano com muito mais intensidade do que nos anos anteriores, não se sabe por quê. Muitos dizem que foi essa história de clima aí, né? O clima. Está mudando o clima. Muitos dizem que foi isso. O fato é que o fogo intensificou-se em todas as partes do continente americano. Principalmente nessas proximidades aqui da linha do Equador. Muito fogo no Amazonas, no Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pantanal. Pantanal estou vendo aqui, ó.
no jornal de hoje. Fumaça e fogo no Pantanal. Está no Correio do Estado de hoje, na manchete tona aí. Estiagem multiplicou os focos de incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Brigadistas do pré-fogo atuam em reserva Caduel, em Porto Murtinho, e nas regiões do Nabileque e Paiaguás, em Corumbá. O governador Reinaldo Azambuja determinou estado de atenção à Defesa Civil e ainda ofereceu ajuda à Bolívia, que enfrenta o mesmo problema. Na Bolívia, mesma coisa. Da Colômbia, que é parceiro do Brasil, né? Pelo menos dos governos professam a mesma ideologia, a Colômbia também está preocupada, se juntou ao Canadá, se juntou à França para, né, exigir uma intervenção no sentido de contornar, de acabar com o incêndio. Eu estou vendo aqui do João Carlos Fernandes Maciel, meu amigo, que acompanha, a gente se fala muito no Facebook, debate muito no Facebook, e eu gosto de debater com ele porque ele é um homem inteligente. Diz que é livre atirador, mas ele defende bastante o presidente Bolsonaro, apesar de citar pouco o nome do Bolsonaro, mas defende com categoria. Que ele fala aqui que concorda comigo, radicalização extemporânea e irracional, isso com relação à minha crônica de hoje, ao meio-dia, na FM Difusora, que eu já publiquei aqui o texto. Que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Radicalização extemporânea e irracional de ambos os lados. Apenas lembro que é comum grandes queimadas nesta época do ano em toda a Amazônia, e segundo a NASA, as queimadas deste ano estão na média dos últimos 15 anos. Ontem choveu por lá e, segundo informações, os focos de queimadas diminuíram entre 40% e 50%. Quanto à Europa, que cuide do seu próprio quintal. Muitos colegas de rádio, hoje o Ben de Paula colocou a opinião dele, que eu tenho por ela o maior respeito, com relação a esse problema da interferência dos países, principalmente europeus, na Amazônia. Também sou contra, eu acho que partido nenhum tem que ficar se metendo no partido dos outros, a não ser quando tem interesse, né? E se a Europa está se imiscuindo nessa questão aí, é porque ela tem algum interesse. E você vai ver que interesse é esse. Interesse além da floresta. Agora é preciso dizer o seguinte, a Europa tem tido uma enorme preocupação com a recuperação florestal interna. Hoje, cerca de 50% do território europeu está reflorestado. No desempenho de Inglaterra, França, Alemanha. A Alemanha é o país que tem hoje mais florestas na Europa. Está preservada a Floresta Negra, tem outras florestas lá. É claro, lá eles fizeram o que o governo poderia fazer aqui na nossa Amazônia, que é o desenvolvimento sustentado. Lá tem o movimento sustentado. Em plena Floresta Negra você vai encontrar áreas de contemplação, áreas de lazer, hotéis, o turismo, né, muito bem orientado e tal. São países menores
e ricos, que podem investir perfeitamente em meio ambiente. Coisa que é diferente aqui no Brasil. O Brasil é um país enorme, territorialmente grande e pobre. País pobre. Ah, mas é a oitava economia do mundo. Mas que economia é essa que a gente não vê? Economia que está concentrada na mão de meia dúzia de pessoas. Economia que não chega aos mais humildes, ao trabalhador. Então hoje eu já estou vendo aqui, eu vi ontem, fiquei puto da vida, assim como o próprio Bolsonaro também ficou, e com razão, quando o governo francês, o Macron, disse lá que no grupo da reunião do grupo dos 7 nesse final de semana, vai colocar em pauta, na ordem do dia, a questão do fogo na Amazônia. Concordo plenamente com o presidente Bolsonaro de que, se vai tratar de assunto do interesse da Amazônia, deve convocar todos os países da região amazônica para participar da reunião, para apresentar os seus argumentos, para mostrar aquilo que está fazendo para preservar o ambiente ou não. Ou para dar uma banana para todo mundo lá, não. A Amazônia é nossa e nós vamos cuidar do nosso jeito. Dizer isso. O problema, gente, é que ficou muito bem o Brasil, e no esforço danado do senhor Bolsonaro, pelo menos nas articulações políticas feitas no G20, está tentando ingressar no mercado internacional, no mercado globalizado. E tem uma proposta já encaminhada a participar do convênio da União Europeia. Vai fazer um convênio de Mercosul, do qual o Brasil é líder, com a União Europeia. Acontece que compromisso assumido com o Brasil é o de manter o Pacto de Paris. Ou seja, cuidar do seu ambiente, do seu meio ambiente. Evitar as queimadas, principalmente no Amazonas. É o negócio de efeito estufa, né? Contribuir para reduzir o efeito estufa. E não estufar o efeito estufa. E se o Brasil deixa de cumprir, os países da União Europeia deixam de autorizar a entrada do Mercosul na União Europeia. Simples. Por quê? Porque a União Europeia são 20 e tantos países. Para entrar na União Europeia, um convênio com a União Europeia, do Mercosul, o parlamento dos 27 países tem que aprovar. Se não aprovar, não entra. E a França já está liderando o movimento para não aprovar. Em função do rompimento desse compromisso do Bolsonaro com o Pacto de Paris, um Acordo de Paris. Qualquer coisa, se você estiver acompanhando o programa aqui, esse programa é apresentado ao vivo, das 11h30 ao meio-dia e meio, por exemplo. Às 6 horas já não tem mais ao vivo, é horário alternativo. Às 11 horas da noite é horário alternativo e 5 horas da manhã também. O horário ao vivo para você participar é este. Você pode mandar o seu recado aí pelo Facebook. Se você estiver assistindo o programa pelo site da viamorena.com, da tvdob.com.br, você manda pelo WhatsApp. O WhatsApp é o
984030789. Você manda o questionamento que você tiver, que a gente vai discutir. Eu quero dizer que eu não tenho nada a favor do Bolsonaro, também nada contra. Enquanto ele dirigiu o Brasil, tendo por parâmetro, por base e por guia de obediência à Constituição Federal, ele vai ter todo o meu apoio, o apoio de todo brasileiro que gosta ou não gosta dele. Então, vai ter que vai apoiar, porque ele, apesar de ser um político de extrema-direita, como ele se intitula, é um presidente da República eleito pelo povo e que está obedecendo à Constituição. Não vou aceitar, e o Brasil democrático não vai aceitar, é uma quebra desse seu compromisso constitucional. Não vou aceitar, por exemplo, a censura. Nem o tipo de censura. Já tem sido manifestado já tem tido algumas manifestações aqui que são censura. A própria divulgação dos dados sobre a Amazônia pelo INPE é uma censura. Ele terminou dispensando o presidente do INPE porque o INPE estava divulgando os dados corretos, né? Que até agora ninguém provou o contrário. Aliás, o que o INPE mostrou é bem menor do que o que está aparecendo aí. De modo que não há nenhuma má vontade. O que se quer aqui é... E este programa, este apresentador, tem um compromisso com o meio ambiente, com a natureza. Quem acompanha a minha vida pública sabe perfeitamente do que estou falando. Aqui, desde a luta em defesa do Pantanal, que culminou com a lei proibindo a plantação de cana e implantação de indústrias na bacia do Rio Paraguai, no Pantanal, eu estive presente na luta. Luta da década de 80 do século passado. E de lá para cá, tenho me mantido coerentemente com este meu desígnio, com esse meu compromisso com a natureza. Amazonas, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Bonito. Quem tiver defender esses princípios, conta comigo. Quem for contra, vai levar pau. Eu levo também aqui, meu pessoal vem danado em cima de mim, mas eu respondo. Porque eu não faço jornalismo, não faço política para atender os meus interesses pessoais imediatos. Eu não faço jornalismo para agradar. Eu faço para informar. Por isso que eu faço. Por isso que eu estou aqui no auge dos meus 77 anos, ainda esperneando, né? Ainda esperneando. Um outro assunto que eu vou enfocar no programa de hoje, tem esse aqui Mas parece que agora o presidente acordou, né? Parece que agora ele desceu do palanque. Quando ele viu a batata assando, né? Falou, não, espera aí. Vamos botar ordem nessa coisa aqui. Vamos cessar o discurso bravateiro. Vamos anular o nosso calidoscópio aqui de frases feitas e vamos agir. Já estou vendo aqui que ele está formando um gabinete de crise que possivelmente use as Forças Armadas para combater o incêndio. Eu acho que ele já está tomando a decisão tarde. Já devia ter... As Forças Armadas já deviam estar lá desde que começaram os focos de incêndio. Não só lá, mas também no Pantanal. Estou vendo aqui o Pantanal pegando fogo. Não só as Forças Armadas,
mas prestigiar a ação do IBAMA, dos órgãos da Polícia Federal, do Ministério Público, todos aqueles que querem contribuir para a preservação de fato da Amazônia. Não é que a gente, porque a gente, o senhor Bolsonaro tem apenas 8 anos, 8 meses de governo, não se pode exigir nada dele e tal, mas em uma noite, Nero botou fogo em Roma. Não esqueça disso, tá? Você precisa estar vigilante, atento, para contribuir não com o governo, mas contribuir com o Estado. Porque, como eu sempre digo aqui, o governo passa. Se o Bolsonaro amanhã já não será mais presidente. Mas o Estado continua. Eu vou embora, eu vou passar. Mas minha filha, meus netos, continuam. E nós temos que trabalhar em cima da nossa sobrevivência e da sobrevivência das gerações futuras. Esse aqui é o drama. Mas no próximo bloco aí eu quero que você participe também. Eu quero falar aqui sobre a situação da Lava Jato, a situação do Moro no governo do Bolsonaro. Isso depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Seguinte. Logo, imediatamente após o início do governo do Bolsonaro, eu falei aqui, por causa disso eu levei porrada nas redes sociais já a 3x4, que o Sérgio Moro começava no início do governo a contagem regressiva da sua permanência no governo. Que não ia dar certo. O Bolsonaro é um governo altamente concentrador.
Essa história de que ele vai dar liberdade aos ministros está provado que não vai. Falou pro Sérgio Moro, você pode escolher sua equipe, tal. Mentira. Ele quer controlar tudo. Desde o provador de leite, o administrativo, até o ministro. Faz questão de anunciar isso todo dia, toda hora que ele tem a oportunidade de falar, ele fala todo dia, de que ele é quem manda. Quem manda é ele, eu que mando. Eu sou o presidente. Ninguém tem dúvida disso, é claro, ele é o presidente, ele é que manda. Não é? Se ele é o presidente, ele é que manda, ué. Agora, por que ele diz que vai dar liberdade para os ministros? Se não vai dar. No caso do Sérgio Moro, por exemplo, primeiro ele deu o COAF para o Sérgio Moro. Depois tirou o COAF e mandou para o Ministério da Economia. Ah, vão dizer, não, mas aí não foi ele, foi o Congresso. Mentira, foi ele que... Ele que escreveu uma carta para os senadores pedindo para votar o COAF no Ministério da Economia. Então é coisa dele. Para tirar das mãos do Sérgio Moro. Para enfraquecer, para fragilizar a ação do Sérgio Moro. Não sei por quê. E a partir do momento que começou a acirrar o questionamento sobre o filho dele, o Flávio Bolsonaro, é que ele começou a recuar no Sérgio Moro. E mais recentemente, nessa mudança do presidente do COAF. Ele acabou, mudou o COAF, mudou o nome, mandou lá para o Banco Central para trocar o presidente que era do Sérgio Moro. Que era do Sérgio Moro. Naquela questão, briga da Polícia Federal, que ele está até hoje ainda brigando, tentou desautorizar o chefe, o diretor da Polícia Federal, numa troca de superintendentes do São Paulo, Pernambuco, Manaus. E comprou uma briga danada com a Polícia Federal. E ontem ele foi claro, falou, não, quem indica sou eu. Com relação ao diretor-geral da Polícia Federal. Se eu quiser eu ponho, se eu quiser eu tiro. Quem indica sou eu, quem nomeia sou eu, não é o Sérgio Moro. Ele citou o nome do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, depois do episódio do Intercept, do vazamento da Lava Jato, terminou desmoronando moralmente. Não o prestígio dele continua alto, mas moralmente ele deu uma derretida. Ele e o Dallagnol. Então vai haver, está programado para dia 25, uma grande manifestação dos grupos de apoio ao Bolsonaro. Vão para a rua para defender, sabe quem? O Sérgio Moro. E faz muito bem fortalecer o Sérgio Moro, aqueles que querem que o Sérgio Moro continue no governo, porque se ele não for altamente fortalecido, se milhares de pessoas não forem para a rua para exigir a permanência dele, para exigir que o governo vete a lei do abuso de autoridade, para forçar o governo e o Congresso Nacional a aprovar a lei anticrime do Bolsonaro, ele pode perder o ministério. E pode perder também, sabe o quê? A vaga no Supremo Tribunal Federal, que é dele a primeira, prometida. Mas o Bolsonaro já prometeu também para um pastor evangélico, para um advogado evangélico. Então quem for para a rua no domingo,
para defender a política do Bolsonaro, vai para a rua sabendo, pelo menos é bom saber, para protestar contra o Bolsonaro, em favor do Sérgio Moro. Porque se você protesta a favor do Bolsonaro, você vai estar protestando contra o Sérgio Moro. Deu para entender? Então é isso aí. Vai haver uma grande manifestação na política local a partir de Brasília. O Supremo Tribunal forma maioria para impedir redução de salário de servidores. Isso aqui é uma resposta a uma decisão tomada recentemente pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do governador Reinaldo Azambuja, reduzindo o salário dos professores contratados. Pegou mal para o governador e tal, mas decisão dele. Que não sei se o recurso é relativo a esse problema dele, mas vai servir para isso. E já tem maioria, já tem 6-4. Está faltando o voto do decano, que não apareceu na reunião, mas a hora que o decano voltar na primeira sessão, naturalmente vão pautar de novo para ouvir o voto do decano. O decano votar contra, aumenta para 7-4. Se o decano votar a favor, fica 6-5, então de qualquer forma cai por terra a lei, né, do governador Reinaldo Azambuja, reduzindo o salário dos professores, que deu muito pau. Deu muito pau aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Ele terminou se incompatibilizando muito diretamente com todo o magistério, não só com os contratados, mas com todo o magistério, que houve a corrente de solidariedade. E hoje, no magistério, o governador, que tinha um espaço relativamente bom para transitar, praticamente fechou as portas em função dessa lei que agora vai cair. Se cair, fica pior ainda para ele, né? Bem pior para ele. Mas eu falava, volto a falar do problema dos incêndios na Amazônia e no resto do Brasil, para avaliar rapidinho aqui esse problema do fundo da Amazônia, né? O fundo da Amazônia era mantido pela Noruega e pela Alemanha. Essas denúncias de fogo, de incêndio, de negligência do governo em cuidar da preservação da Amazônia fez com que esses países deixassem o fundo. Não mandaram mais dinheiro para o fundo. O presidente Bolsonaro, até com a ponta de uma certa arrogância, dispensou. O Brasil não precisa disso, não. A Noruega, a Inglaterra, lá que se juntam e vão resolver o problema deles lá. Precisa, né? Tanto precisa que os governadores da região se juntaram, formaram um comitê, uma associação, e estão negociando diretamente com os países, não só do fundo da Amazônia, mas com os países europeus mais ricos, e que têm compromisso com o Acordo de Paris, para continuar mandando a grana para o combate aos incêndios e ao desmatamento. Mandar para os estados. Já que o governo federal diz que não precisa, se não precisa, por que os governadores estão pedindo? Porque precisa.
O próprio presidente Bolsonaro já acaba de declarar que ele gostaria de combater o fogo, né, com mais expressividade, com mais relevância. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas dispensou o dinheiro da Alemanha e da Noruega. Da Noruega ele vem com aquela história de que a Noruega mata baleia. Mas quando a Noruega começou a matar baleia, já ainda não existia o fundo, mesmo assim o Brasil aceitou o fundo. De bom grado, grana que entrou. E o prejuízo para o Brasil, com essa campanha, um pouco exagerada, né, que existe na Europa, campanha que existe na Europa contra o Bolsonaro desde antes do incêndio da Amazônia, é bom que se diga, termina prejudicando o Brasil em seus negócios. Não é que vai acabar com vai bloquear o Brasil, não. O Brasil vai continuar negociando e tal. Mas aquilo que poderia ser intensificado vai cair na água morna, né? Cai na boca, né? Cai no ouvido do consumidor europeu, que é muito mais exigente, que o produto está sendo produzido lá na Amazônia, área desmatada, o pessoal já não quer comprar. Espera aí. Aqueles que são contra, né, o comércio do Brasil, os competidores, né, não são os competidores, vão trabalhar em cima disso lá fora. Não tenho dúvida. Os governos anteriores fingiam, né, que cuidavam da Amazônia. Negavam o recurso, mas não negavam autoridade. O IBAMA tinha autoridade, se tivesse recurso, ia lá e combatia. Leis, né? Tinha leis rigorosas, que tem até hoje, para o combate ao madeireiro, principalmente, que é a pior praga que tem na Amazônia, junto com o garimpeiro, é o madeireiro. O madeireiro destrói tudo, assim como o garimpeiro. Então a lei é extremamente rigorosa. E os governos anteriores, desde o Sarney e tal, até o governo militar, mantinham leis rigorosas, leis politicamente corretas de combate à depredação da Amazônia, à devastação da Amazônia. Não cumpriam rigorosamente, mas a lei existia. Os agentes da lei podiam agir, que não havia nenhuma repressão por parte do governo. Agora, hoje, tem a lei, tem um governo que é contra a lei, acha que a lei é absurda. É claro que, se o madeireiro se sente respaldado pelo governo, é claro que ele vai lá. Se com todas as leis, com a precária fiscalização, mas mesmo assim a fiscalização, o madeireiro vai, o garimpeiro vai, por que com a liberação informal do governo, a liberação tácita informal do governo, ele vai. Houve incidente no tempo desse, num lugar lá no estado amazônico, que um caminhão de combustível para helicóptero se deslocava para o lugar onde estavam os helicópteros do IBAMA, que iam fazer uma fiscalização, e levar o combustível. Sabe o que o pessoal fez? Os madeireiros cercaram o caminhão. Cercaram o caminhão.
arrancaram o motorista e tacaram fogo no caminhão de combustível. E sabe o que aconteceu com esses madeireiros? Nada. Absolutamente nada. Estão lá, festejando o incêndio do helicóptero. O ministro do Meio Ambiente esteve na localidade, logo em seguida, para verificar o tamanho do absurdo, da tragédia. E sabe quem que recebeu o ministro lá? Os madeireiros. Os madeireiros que tacaram fogo no caminhão receberam o ministro. Fizeram a maior festa lá para o ministro. Fizeram a maior festa para o ministro. Gente, essas coisas a gente tem que falar. Gostem ou não gostem, tem que falar. A gente tem que denunciar até para ficar gravado aí, ó. Porque amanhã, quando o bicho pegar, quando não tiver mais jeito, tem que mostrar, tá vendo? Foi avisado. Não agiram porque não quiseram. Oportunidade tiveram. Informação receberam. Não agiram porque não quiseram. Aí você, o presidente da República, fala, não, vamos legalizar o garimpo. Aí vocês vão uma porção de gente apoiando o absurdo que é legalizar o garimpo. O garimpo sem clandestino já arrebenta tudo. Imagina se ele for regularizado sem fiscalização. E mesmo antes, talvez nem seja regularizado. Mas só esse anúncio já leva, já atrai para a região milhares de aventureiros. Vão lá para tentar reservar o seu quinhão, o seu pedaço. Esse aqui é meu, tal, esperar pela regularização. Ou não é assim que funciona? É claro que é assim. É assim e assado que funciona. Infelizmente. Como é que estamos aí, Winnie? Tem gente aí para... Tem gente aí? Pode. Você pode participar desse programa mandando sua mensagem via Facebook, live do Facebook. Se você tem alguma opinião, você é contra, se você é a favor, que ideia você tem para preservar a Amazônia? Você concorda com a intromissão do estrangeiro, né, dando palpite aqui no Brasil? Você acha que está certo a Inglaterra, está certo a França? Você acha que é correto, por exemplo, o G7 se juntar e... O G7 se juntar... O G7 se juntar para recriminar o Brasil, recriminar o Brasil e os países, e só o Brasil, que o pessoal está vindo de cima do Brasil, agora está tendo incêndio na Bolívia, está sendo incêndio tudo quanto é lugar. Os governos estão preocupados, os governos desses países, em debelar o incêndio. O governo da Bolívia, por exemplo, contratou um mega avião, um enorme avião, que não tem nem campo aqui no Mato Grosso do Sul para ele descer. Nem Campo Grande o avião consegue descer, de tão grande que é. Para jogar lá o líquido lá para tentar debelar os incêndios que estão atingindo Corumbá. A fumaça está chegando já em Corumbá. Então, se você mande a sua observação, a sua crítica para o nosso... Está tendo problema aí? Para o nosso... Ah, tá. Ficar devendo para ele. Está em qual grupo que está isso aí? No link normal, na Via Morena. Ah, na Via Morena? Porque aqui tem tanta coisa. Dá para ver aqui? Dá para ver? Não. Não? Agora não. Ah, saiu essa. O Selmo, né? Meu amigo Selmo,
Tá, mas eu não sei se eu consigo ler nessa distância, mas eu quero ver. Vou jogar aqui no link da Via Morena, que de repente eu consigo ler aqui pertinho, né? Até no. Não está. Não está atualizando no celular? Ué, por quê? Sacanagem, né, meu? Tem que mostrar. Aqui estão reclamando que está travando aqui. Não. Aqui é antigo. Mas tem um grande aqui. Opa, parece que eu cheguei aqui. É... Será que não é de interesse desses países colocar mais lenha neste incêndio lá no Amazonas? Me ajuda aí. Porque essas estrelas do futebol, o que tem? Rolam. Informações que nem Olha isso aí, ó. Devanir Ferreira, tem que botar um foguete no rabo desses estrangeiros para assumirem do nosso Brasil. O Selmo, esse assunto a gente tem discutido aqui com toda. É claro que os estrangeiros não estão aqui só preocupados, né, preocupados com a floresta. Há uma preocupação, a floresta é a referência, né? Há uma preocupação em reserva de espaço aí para amanhã. Depois eles sabem que tem muito nióbio, que tem muitos minérios, ouro, diamante, muita riqueza no subsolo. E eles querem isso aí como reserva de valor. Claro que quer. Você tem dúvida? Algumas empresas, a Noruega, por exemplo, já explora alumínio no Pará. Agora, cabe ao governo brasileiro, cabe a nós brasileiros, ter um programa de desenvolvimento sustentado. Não adianta ficar só fazendo discurso, brigando, patriotando, nacionalizando, fanatizando, botando foguete no rabo do... Não, isso aí não... É só bravata. O que adianta mesmo são políticas de desenvolvimento. O governo tinha que ter e não tem, e ninguém pode culpar o Bolsonaro por isso, porque ele entrou há 8 meses no governo, já tem um programa de desenvolvimento sustentado na Amazônia. Os outros não tiveram. Nem o PT, nem o PSDB, PMDB, quem passou pelo governo, não teve essa preocupação. O Bolsonaro é quem menos tem preocupação, porque ele, né, nunca ligou muito para esse negócio de Amazônia. Aliás, ele sempre foi contra esse negócio de desenvolvimento da Amazônia e tal. Ele nunca foi muito favorável, né? Nunca foi muito ligado nisso aí. Mas ele está vendo o tamanho do caos que pode provocar indiferença. Os governos anteriores, como eu disse aqui, não tinham programa, mas cumpriam algumas leis, ou pelo menos não revogaram essas leis, não impuseram nenhum discurso contra essas leis, não falaram em flexibilizar, não criticaram a existência das leis e permitiram que os fiscais agissem. Permitiram, ou pelo menos não proibiram, né?
Permitia você garantir recursos. O governo do PT, não sei se a Dilma ou o Lula, ainda criaram. Os governos criaram o Instituto Chico Mendes para auxiliar o IBAMA. Agora, cabe ao nosso presidente Bolsonaro, e não vai aí nenhuma questão ideológica, né? Por que a direita não pode fazer um programa de proteção da Amazônia? Só a esquerda que tem esse compromisso de fazer? Não. Mais que a própria esquerda, o governo da direita tem que fazer, porque o governo da direita é o governo mais próximo à social-democracia. É um governo que está tendo interesse em se conectar com a União Europeia. É um governo que tem interesse em expandir muito mais ainda o desenvolvimento econômico do país. Então ele tem que ter políticas modernas. Não pode ter o mesmo comportamento que tem com relação ao comportamento conservador do ponto de vista da ideologia, não pode aplicar na política econômica. Tem que fazer como faz a China. A China é um governo de esquerda, é um governo comunista, mas tem uma política econômica altamente capitalista. Compete lá com os Estados Unidos. O que nós temos que fazer aqui, mantendo essa democracia, a nossa democracia, é o desenvolvimento econômico procurando os países que a gente tem interesse em manter relações. E não relações ideológicas. Não compromisso com religioso, político. Não, compromisso comercial. Nós precisamos de comprar o quê? Então, vamos procurar o produto onde ele está em disponibilidade e onde ele é mais barato. Nós temos que vender o nosso arroz, nosso milho, nosso soja, nosso petróleo, para quem? Para quem quiser comprar. Para quem pagar mais. Não interessa que seja país comunista, fascista, não interessa. Tem que vender. Tem que incrementar o desenvolvimento. Não, porque não vamos vender, vamos fazer é só para os Estados Unidos. Vamos fazer só os Estados Unidos. Quando o Bolsonaro assumiu, tinha essa frescura aí. Estados Unidos, Israel, né? O Brasil tem que manter essa sua independência econômica de comercializar com todo mundo. Agora, para ter esta abertura, essa comercialização com todo mundo, não pode botar foguete no rabo de ninguém. Tem que acolher todo mundo. O cara vem para cá, investe aqui, sabendo que está investindo no Brasil e que ele tem segurança política para investir. Porque se você trouxer o dinheiro do chinês para ele aplicar aqui, de repente você faz uma ursada com o chinês, você está prejudicando, comprometendo toda a sua política econômica internacional. Tem que respeitar. Aceitou, respeita. Respeita o holandês, o japonês, o francês, o russo, o chinês. Respeitar. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul grandes negócios com os chineses. Os chineses estão acabando de montar uma empresa de beneficiamento de milho para produção de etanol e derivados do milho de modo geral. É a maior indústria de milho do mundo. Está sendo montada, está quase pronta já. Deve entrar em operação já nesse segundo semestre, lá em Maracaju. Os chineses têm aqui Jupiá e Ilha Solteira, que eles já compraram. Vamos receber daqui a pouco investimento da Rússia e da Bolívia, que estão comprando a fábrica de
fertilizantes nitrogenados de Três Lagoas, da Petrobras. Então nós temos que ter por esses nossos parceiros o maior respeito. Não é meter o pé na bunda do cara, não. Tem que ter respeito. Assim como nós queremos ser respeitados lá fora, nós temos que respeitar aqui dentro. O Brasil, gente, não é uma ilha. O Brasil faz parte do planeta. O que acontece aqui no Brasil, na mesma hora, o mundo todo está sabendo, assim como o Brasil fica sabendo de tudo que acontece no mundo. Não adianta o governo querer censurar o fogo, os incêndios a devastação da Amazônia. Porque a NASA, você viu ontem aí, né? A NASA está direto em cima aí. A NASA sabe quando alguém planta uma árvore, quando alguém derruba, sabe tudo. Não adianta querer esconder isso, não, porque são as ONGs. ONG não tem acesso a essas tecnologias, né, do INPE, da NASA. O que as ONGs sabem é o que nós sabemos. O governo não pode bloquear a imagem do INPE, dos satélites do INPE, não. Tem que ter transparência. Assim como nós exigimos transparência de quem nós compramos. O mundo é um mercado, é um grande mercado. E o governo que não tiver consciência disso, que não entender isso, não vai para lugar nenhum. Fiquei esperando os bolsonaristas para o debate aí sobre o Sérgio Moro. Ninguém falou nada. Todo mundo amoitado. Esperar que domingo eles estejam todos na rua para defender o Sérgio Moro. Porque nessa briga entre Sérgio Moro e o Bolsonaro, eu sou muito mais Sérgio Moro. Ele é muito mais autêntico. É muito mais corajoso. E de vez em quando é até muito mais cara de pau. E por que o Bolsonaro está com essa má vontade com o Sérgio Moro? Primeiro porque quem quer mandar é ele, não quer sombra. Segundo porque ele está governando hoje com o olho em 2022. E o Sérgio Moro é uma das maiores ameaças ao projeto dele de 2022, pelo menos que ele e o pessoal dele sentem, é o Sérgio Moro. E ele tem dois à direita, que disputam com ele a preferência do eleitor brasileiro. Um é o Sérgio Moro e o outro é o João Dória, governador de São Paulo. João Dória já tentou dar uma freada aí com esse negócio dos aviões, do BNDES e tal. E o Sérgio Moro, ele vem tentando, desde o dia que o Sérgio Moro assumiu, vem tentando amesquinhar a ação do Sérgio Moro. Então, se você quer a manutenção da força moral do governo do Bolsonaro, você tem que ir para a rua no domingo para prestigiar o Sérgio Moro. Ciente de que o Bolsonaro não vai gostar nada disso. Nada disso ele vai gostar. Porque a função dele no governo é desmoralizar o Sérgio Moro. E ontem ele jogou mais um sinal muito claro de que quem manda é ele. Ele, Bolsonaro, é que manda, que Sérgio Moro não tem nada a ver com essa história. Apesar dele ter dado carta branca para o Sérgio Moro. A tal história. Aqui você tem carta branca. Pede, mas não manda. Vamos encerrando por aqui. Segunda-feira não tem programa. Segunda-feira é dia do aniversário de Campo Grande. Quero cumprimentar todos os campograndenses, né, pelo aniversário, pelos 120 anos. Cumprimentar o prefeito Marquinhos Trade, a Câmara Municipal de Campo Grande, todos os campograndenses, aqueles que trabalham pelo desenvolvimento da cidade que nasceu, que vive e acredita. Muito obrigado, bom fim de semana para todo mundo, bom domingo, bom feriado e tchau, Pica-Pau.